Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio da temporada 2024 do CuboCast, o podcast da Cubo 3, onde nós falamos sobre dados, tecnologia, carreira e outras casualidades. E para a gente começar esse nosso primeiro episódio, nada melhor do que começar falando, sobre esse software incrível de planilhas eletrônicas que todos nós amamos, que é o Excel. E para falar sobre essa ferramenta aqui incrível, eu trouxe também um cara que está há muito tempo falando de Excel na internet, que é o nosso queridíssimo Marcos Ripper. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazerzão ter você aqui, né? O Marcos que é o guia do Excel, né? Seja bem-vindo, Marcos. Cara, primeiro, eu fico lisonjeado de ter você aqui, um amigo de longa data, a gente já se conhece do circuito de Excel há muito tempo, mas pra galera que tá aqui assistindo o canal pela primeira vez também, ou que ainda nunca conheceu o Marcos, eu gostaria que você começasse aí dando as suas credenciais, se apresente. Bom, primeiro, Laender, muito obrigado pelo convite. Você é um cara que eu admiro pela técnica, pela inteligência, uma pessoa também de boa índole, muito inteligente. E o convite, assim, eu fiquei muito lisonjeado. Estava bem nervoso até por vir aqui, né? Estrutura muito bonita e tudo mais. Eu assisti os teus podcasts, muito legal, com várias pessoas que eu gosto também. E realmente estou bastante feliz. Bom, quem é o Marcos, então? Bom, eu sou pai, tenho 2 filhos. Tenho um filho de 7 anos, que é o Henrique. Um filho de 7 meses, que é o Heitor. Tenho a minha esposa, Daniela. E eu vivo hoje, eu tenho 43 anos, né? Trabalho com Excel desde que eu era adolescente, quando eu comecei lá como estagiário numa empresa de caixa d'água, né? Eu ganhava R$ 210, se não me engano, o salário mínimo na época, 270. Eu trabalhava com Excel, já naquela época, né? Eu começava com isso. E hoje em dia, depois teve várias mudanças ao longo desse tempo, né? Imagina, 17 anos para 43. E teve uma época que também eu teve uma ideia, né? Em 2010, de montar o guia do Excel. A ideia era aquela que às vezes as pessoas têm, de escrever um livro, ter um filho, né? Plantar uma árvore. Plantar uma árvore. Eu não tinha árvore para plantar, não estava a fim de ter filho naquela época. Daí eu pensei, vou fazer alguma coisa que eu acho que sei um pouco, né? Então eu peguei e abri um blog. Na época era chamado de Hyper Excel. O problema é que o meu nome a maioria das pessoas nem sabe escrever, né? Então eu pensei, demorou pouco, daí eu pensei, Hyper Excel não vai dar legal. Daí eu peguei e mudei para o nome Guia do Excel, né? Feito em WordPress, lá comecei a fazer um artigo por dia, todo dia um pouquinho, né? Hoje já conta com mais de 1000 artigos, 1100 artigos, né? Muita coisa, cara. Muita coisa escrita lá, né? Que espero que tenha ajudado muita gente. Dá um tráfego assim enorme, eu né? não tenho dúvida que tenha ajudado muita gente, porque você parar pra pensar, 1.100 artigos publicados ao longo de mais de 13 anos, né? É muita gente que já consumiu esse conteúdo. Então, pode ter certeza que ajudou bastante. É uma das coisas que eu fico muito feliz, assim, que a quantidade de milhões de acessos, né? Eu penso assim, se um pouquinho, menos que 1% dessas pessoas tenham sido beneficiadas de alguma forma com conteúdo, eu já cheguei naquele objetivo de escrever um livro, de ajudar as pessoas, né? Sou uma pessoa muito cristã, eu acho que a gente está aqui na vida para ajudar de alguma forma. Perfeito. Eu acho que nem tudo é dinheiro na vida, né? Sempre tem essa parte de você entregar coisas que realmente vão ajudar na carreira das pessoas, vão transformar a vida das pessoas, vão resolver um problema que elas têm. Então essa parte também de ter os artigos ajuda nisso. Planilhas prontas, exemplos prontos, né? Então eu acho que tem essa via de mão dupla. Claro que eu recebo por isso, é lógico, ninguém trabalha de graça. E a gente precisa sobreviver e pagar as contas no final do mês, né? Então, cara, eu tenho muito isso pra mim também. Porque assim, no final da vida, né? No final das contas, a gente não vai levar nada daqui, né? E se a gente não deixar um legado ou algo que a gente possa ter construído e ajudado as gerações que vêm depois da gente, né? Não faz muito sentido, você concorda? Então eu tenho muito essa visão, assim. E eu fico muito feliz de poder compartilhar dessa caminhada, né? Com pessoas como você. A gente tá aí nesse circuito há mais de 13 anos, né? Você começou lá em 2010. Mas assim, é muito legal ver como que muitos de nós que estamos aí nesse circuito começou praticamente na mesma época ali e praticamente fazendo as mesmas coisas, né? E talvez a gente não se conhecia, né? E acabou se encontrando, né? Então, assim, eu vejo que pessoas que eu conheci nessa jornada, por você, o Gerson, o Garcia, né? Você vê que tem várias pessoas que estão aí e que começaram criando conteúdo ali, né? E o nosso primeiro contato, se não me engano, foi no Conexel. A gente estava até comentando aqui, né, do Johnny Lopes. Então a gente se encontrou ali e foi muito legal. Essa galera que se juntou, criou uma comunidade incrível. A gente estava até no Excel Weekend agora. E, cara, assim, é incrível como
o compartilhar conhecimento pode levar a gente a lugares assim que a gente nem imagina, né? Extraordinários. Isso é muito legal. Eu acho muito interessante que eu estou aqui contigo e você também vem de treinamentos, eu vendo treinamentos, né? Tem muitas pessoas que estavam lá no Excel Weekend e fazem exatamente a mesma coisa. Consultores, professores, e todos eles são amigos, é uma comunidade. Ali você não vê o pessoal como um concorrente, né? Vê como um amigo mesmo, com as pessoas, tem público para todo mundo, né? O Excel é uma ferramenta assim sem limites, como diria o Benito, né? Não tem limite o Excel. Assim como também a necessidade das pessoas no uso do Excel, também não vejo limite. Vai de acordo com a criatividade, vai de acordo com a necessidade, né, tal. E tem espaço para todo mundo. Acho que por isso também ajuda. Mas a comunidade realmente quando eu venho para o Excel Weekend, é legal porque a gente compartilha de um mesmo assunto, uma mesma paixão que é o uso do Excel, dados, né, Power BI. Então o pessoal tem uma sinergia em torno de um assunto que acaba expandindo daí o nosso círculo de amizade, né, que aumentou muito. Ao longo desses anos, o Excel Weekend, né, o primeiro que teve lá, o Conexel até, A gente acabou começou aproximando online, todo né? mundo, foi Aproximou incrível. todo mundo e depois veio a iniciativa do Galvão, né? Em fazer presencial ali. A primeira foi em outubro de 2016. Né? Então, assim, pensa, a comunidade já existia um tempo ali por causa do online, né? Já tinha feito os eventos ali organizados pelo Johnny e depois veio os do Galvão. E, cara, já são 8 anos, 7 anos, né? Vai fazer 8 anos agora, esse ano, fazem em outubro. Então, assim, você vê que é uma coisa duradoura, né? Que fica aí. Boa, Marcos. Pra gente seguir o nosso papo aqui, eu queria que você contasse pra gente, assim, primeiro, você falou que, pô, começou lá a escrever um blog, né? Você chamava Hyper Excel, e aí você depois resolveu trocar pro guia do Excel. Mas o que motivou você, assim, além, né, de, obviamente, do legado e tal, mas a falar assim, cara, vou me especializar em Excel. Como é que foi esse primeiro contato seu? Você falou que foi lá há 17 anos. Mas como é que se deu isso? E como é que foi essa especialização sua, assim, ao longo do tempo? É interessante. O Excel a gente vive aprendendo. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Ao longo desses anos, quando eu abri o blog lá e comecei a fazer os artigos, cada artigo desses eu aprendi alguma coisa. Mas eu tenho 1000 artigos. Quando eu vou escrever um artigo, eu me aprofundo naquilo ao máximo que eu consigo, para poder escrever, para poder fazer. Por isso que as ideias acabam saindo da caixa, né? Então acaba tendo umas ideias meio mirabolantes ali. Então, a ideia realmente no começo era essa, e depois acabou virando negócio, que o pessoal começou a perguntar, e tem curso. Daí eu, bom, então eu vou fazer. Na época eu não tinha muita aparelho, não tinha muita coisa, tal. Eu lembro que a qualidade da gravação ficou muito ruim, mas eu fui lá e gravei o vídeo, né? Não tinha um streaming bom ainda de vídeo, né? Na época, mas eu gravei lá o curso de VBA, tal. Comecei, o pessoal mais pedia, né? Daí peguei e fiz o curso de VBA. E daí começou a vender, eu comecei, tô ajudando as pessoas também, tô me ajudando, tô dando certo. E daí isso começou a gerar um negócio, a criar um negócio, né? Depois disso, acho que foi em 2016, daí eu criei a loja do Guia do Excel, né? A loja do Guia do Excel, daí eu vendo lá planilhas e vendo treinamentos, né? Nossos treinamentos. Então, nesse ponto ali, daí teve uma baita mudança da forma como eu trabalhava. Eu trabalhava na Ricardo Eletro, na Salfer, na verdade, em 2016, que era uma empresa do varejo, que depois foi comprada para Ricardo Eletro. E eu trabalhava em paralelo com o Guia do Excel. Daí eu respondia quando eu podia no e-mail, né? Respondia as coisas e fazia final de semana. Trabalhava de noite e final de semana. Jornada dupla, né? Jornada dupla. Se você quiser crescer na vida, eu acredito, né? Você não pode fazer só o que todo mundo faz. Feijão com arroz, né? Você não pode chegar 8 horas e sair 18. Não estou dizendo na empresa, né? Você tem que fazer mais alguma coisa. Não estou dizendo trabalhar depois do horário, de graça, nada disso. Estou falando que você tem que fazer alguma coisa para o teu crescimento. Seja você estudar, seja você fazer um outro trabalho, estudar mais, né? Estou fazendo tal coisa na empresa. Como é que eu posso melhorar isso? Isso vai ser visto, com certeza. Se você começa a melhorar os processos da empresa, você vai ser visto. Essa é uma ideia de como você pode melhorar. Então, eu fui nesse sentido, assim. Daí eu já gostava muito do Excel, e daí comecei a escrever sobre Excel, fazer os artigos ali, etc. Vi que dava certo. Foi uma coisa meio normal para mim. Mas realmente, em 2010, quando eu comecei o blog, foi ali que começou tudo. Hoje, né, basicamente é orgânico, eu não pago o propaganda, Tráfego, assim. né? Pago tráfego, é tudo orgânico, né? Então é tudo pelo site e tudo pelo nosso YouTube lá. Legal. Cara, eu vejo assim que existe um leque de oportunidades para quem quer empreender nessa área, né? Igual você falou, pô, a gente tem ali na nossa comunidade diversas pessoas
amigas, conhecidas, uns com contato mais, outros menos, né? Cada um, obviamente, tem o seu círculo ali, mas de certa forma são concorrentes e não se veem tanto assim, né? Para quem tá começando agora, assim, nesse meio, assim, fala, cara, será que realmente vale a pena ainda investir em Excel? Porque o que a gente mais vê, às vezes, é as pessoas falando aí, Excel vai morrer, tem aquilo. Você acha que, assim, para quem tá pensando, fala, cara, eu vou começar, vale a pena ainda investir nesse conhecimento de Excel? Como diz o Benito de novo, parafraseando o Benito de novo, o inventário do mundo vai ser feito em Excel. Quando acabar, vamos fazer o inventário do mundo em Excel. Ele não tem como acabar. Hoje ele é a vaca leiteira da Microsoft. Sempre foi, né? O pacote Office, eu até falei uma vez até tá lá eu fui uma vez num show, né? E me chamaram lá em cima para conversar. Eu acho que eu vi esse vídeo. Tu viu? Tinha um stand-up que É um você stand-up, tava. é um stand-up. Eu acho que eu vi esse vídeo. Um cara famoso até. Ele me chamou lá em cima para falar sobre... Mas o que você faz na vida? Minha esposa lá gritando, guia do Excel, guia do Excel. Eu falei, Excel, eu morrendo de vergonha. Eu falei, tá, cara, ele já tava meio tomado um pouquinho, daí vem aqui então, vem falar aqui. Eu não faço isso, mas vem aqui falar. O que tu faz na vida? Daí eu expliquei, daí ele falou... então tu é o velho youtuber, então. Eu falei, tipo isso. Eu tô muito só youtuber novinho, né? Uhum. Daí eu falei, não, Daí eu trabalho com Excel. Excel, ele falou, Excel? Daí ele falou, não, mentira. Mentira que tu tem um canal de Excel. Mentira que isso dá certo. Daí ele pegou, lembro que você abriu o canal, né? Eu lembro que você mostrou ele, eu lembro desse vídeo. Não, daí ele pegou e falou assim, todo mundo aqui no teatro, né? Tinha uns 200, 300 pessoas, sei lá. Disse assim, quem aqui ia seguir um canal de Excel? Cara, a maioria levantou a mão. Ele olhou pra minha cara assim, meu Deus, cara, tu é o Whindersson Nunes do Excel. Eu achei muito engraçado. Então, essa pequena brincadeira que ele fez ali, você nota que o Excel ele está em toda parte. Todas as empresas, todas as pessoas usam, está na vida das pessoas, né? E fica evidente, né? Porque, pô, você tá num teatro com pessoas que totalmente aleatórias, vamos dizer assim, pode fazer qualquer coisa e praticamente a maioria delas usam Excel, né? Verdade. E ele falou assim ainda, mas por que Excel? Por que tu não fala de Word, PowerPoint, essas coisas? Eu falei que o Excel é mais utilizado, é mais da vida das pessoas, né? E o Excel você pode fazer qualquer coisa, né? Vamos dizer, inclusive uma carta do Word. Exatamente. Agora, você não consegue fazer uma planilha no Word, mas se quiser fazer uma carta no Excel, pode fazer. Cara, uma apresentação, se quiser fazer, faz lá também. Teve eu não sei se você já viu esse vídeo, tem um vídeo muito famoso, que o cara desenha um mestre Yoda ali com Excel e pinta e colore um negócio usando as ferramentas do Excel e fica aquele negócio perfeito, né? Um velhinho. E um velhinho, e cara, eu falo, cara, muito bom isso aqui, né? E aí me veio um insight um dia que falando assim, cara... Olha que legal, o cara tá usando uma ferramenta como Excel para fazer o trabalho que geralmente é um software gráfico que faz, né? Um Photoshop, um Illustrator, um CorelDRAW da vida faria, né? E aí você para e pensa, e o Excel consegue entregar na qualidade daquilo um resultado, cara, impecável. Claro que eu não faria aquilo porque eu não sou o artista que o cara é, né? Porque ele também teve todo o conhecimento do cara para poder fazer aquela arte, aquele desenho ali dentro. Mas agora, será que o inverso dá pra fazer? Será que dá pra fazer uma planilha eletrônica no CorelDRAW? Será que dá pra fazer uma planilha eletrônica no Photoshop? Não dá, né, cara? Então, assim, você vê a flexibilidade que o Excel tem para fazer praticamente tudo. E a gente não tá falando agora só de cálculo, né? A gente tá falando, inclusive, das ferramentas gráficas que tem ali que dá para entregar um resultado, né? Um exemplo claro disso é aí, talvez as ferramentas do Office como um todo, né? Porque você parar para pensar as ferramentas de desenho que tem no Excel, tem no PowerPoint, tem, né, ali, mas a gente usa, né, muitas vezes o próprio PowerPoint, por exemplo, com a mesma interface que você tem no Excel para desenhar fundos de dashboards para o PowerPoint, né? Então você vê a versatilidade que essas ferramentas do Office em geral têm, se comparada a qualquer outra suite de ferramentas, né? Inacreditável. E assim, o Excel ele não parou no tempo. Então você vê que a Microsoft está sempre investindo. Olha só, a gente passou por várias mudanças, né? Tava falando sobre isso, o pessoal tava falando, eu só tava ouvindo o assunto ali. Eu lembrei de 1992, quando eu estava sentado no chão da minha casa vendo TV, e quando apareceu internet pela primeira vez. Falou internet. Eu olhei e comecei a olhar de boca aberta, aquilo ali. Pensei, nunca na minha vida isso vai chegar na minha mão. Eu nunca vou usar. Eu não acredito que isso vai chegar na minha mão. E hoje a gente não vive desligado, né? Não vive sem internet, não vive nada. Então eu acho que foi um grande ponto de inflexão na vida de todo mundo. Depois a gente teve ainda a questão do smartphone, né? Teve essas mais mudanças. Cara, eu acredito que o smartphone talvez foi a grande virada para a internet ficar ainda mais acessível, né? Porque assim,
Você falou, pô, internet. Internet existia ali em 92, quase ninguém tinha acesso. Ninguém acessava, Eu, era só... eu tive meu primeiro contato Tinha com no Brasil ali, né? tive meu primeiro contato com internet, mas com computação de forma geral, nos anos 98, 99. Né? Hoje eu tô com 35, vou fazer 36 anos, foi meus primeiros contatos ali. E ainda assim era uma internet que não era tão acessível. Pô, internet de escada, o cara tinha que ter uma linha telefônica, a linha telefônica ficava ocupada, né? Eu lembro que minha mãe brigava comigo, né? Isso já depois, que eu já tive um computador em casa que nem isso eu tinha antes, mas para usar a internet era final de semana, né? E às vezes as pessoas ligavam lá em casa e ficava ocupado o telefone porque você tava pendurado ali na internet. E aí, quando veio os primeiros celulares, né? Celular antigamente as pessoas usavam para fazer ligação e disparar SMS. Hoje o que o celular não faz é ligar e SMS, né? Faz tudo, praticamente só não liga e não faz SMS que as pessoas não usam, né? E eu lembro que o meu primeiro smartphone que eu tive, já assim, era um celularzinho, né? Que tinha acesso ali à internet e tal, conexão, sei lá, GSM, GRP, sei lá, Nokia 1100. aqueles celular que tinha aquele negócio e já era incrível, né? Depois eu comecei a trabalhar, né? Tive uma condição, eu consegui um BlackBerry, assim, mais antigo, mas ainda assim aquele negócio com teclado, era um teclado de computador mesmo que tinha no celular, que se digitava assim, tinha o teclado e aquilo já era em que eu falei, cara, e aí você vê hoje, não tem teclado, né? O teclado do celular tá aqui, né? E assim você fala, cara, que incrível isso. E aí você vai vendo a evolução, isso vai ficando natural, né? Natural. É inconcebível você pensar hoje em pessoas que vivam sem isso aqui, né? Tipo, sem internet, sem estar conectado, né? E a gente ainda viveu essa evolução de falar, cara, lá atrás eu passei o tempo que eu não tinha acesso à internet, que eu conheci internet de escada, que eu não tinha smartphone, que eu passei a ter smartphone e isso virou natural. Imagina para as gerações que tá chegando agora e já tá nascendo com isso, né? Ou seja, ela não sabe como é o mundo sem isso, né? Então isso eu acho que é um ponto de inflexão, uma virada, assim, que dá pra gente perceber, e o bem falado é que a Microsoft tem acompanhado tudo isso, É né? verdade, bem isso, verdade. Eu vi um desenho, um filminho, num bebê, deram pra ele uma revista, O que ele fez? Tentou clicar, ele tentava clicar na revista, Não sabe passar, ele tentava né? fazer assim, ó, ele começou a ficar bravo, porque ele não conseguia, ele pensou que aquilo, ele não estava acostumado com aquilo, pensou que era um tablet. Então, para tu imagina como é que as pessoas, e inclusive eu vou te falar, confessar um negócio. Outro dia eu tava vendo algum papel, alguma coisa assim, eu tentei fazer isso. Eu tentei expandir a imagem, eu fiquei olhando, deu um bug na minha cabeça. Opa, Peraí, o que aconteceu, deu né? uma vergonha, eu olhei em mim Não, naquele mas, dia. cara, mas Me deu um tilt na cabeça, olha. atos falhos, né? Atos falhos, é. Mas, então essa geração já está com uma coisa muito facilitada, né? Muito acesso, muita internet. Tem vários pontos de inflexão, né? Hoje, agora, a gente viu a inteligência artificial, com certeza, isso é um grande ponto de inflexão. Assim como em 1992 foi, eu me lembro, pelo menos, a primeira vez que eu vi, né? Tem antes, claro. Foi a internet. Agora, com certeza, a inteligência artificial está mudando o mundo, né? Então, hoje, tu quer uma imagem? Poxa, uma imagem, ele faz para você. Tu quer um filme? Hoje ele está montando filme para você. Textos, né? Inacreditável isso. Eu, quando vi o ChatGPT, eu não me acreditei. Eu não acreditei. E hoje em dia, e como é fácil também a mudança, né? Como isso é fácil. Você, de um dia para o outro, você começa a usar o ChatGPT, né? E agora, de repente, tem gente que não trabalha mais sem. É abrir o ChatGPT e trabalha com os dois abertos já, né? Programadores, bom, todas as áreas, né? Que é muito fácil, muito prático, né? Te ajuda demais. Então, o que é bom, as pessoas aderem rapidinho, assim, ó. E adere de uma forma que Orgânica. fica difícil até de viver sem depois, né? Esse que é o ponto, talvez, que a gente tem que também tomar cuidado, é uma coisa assim, mas, cara, é muito complicado você ver como que essas tecnologias, elas vão adentrando, entranhando, assim, na nossa vida, que depois é praticamente impossível tirá-las, né, da gente. Eu falo que, cara, eu, por exemplo, sem celular, não sou ninguém. Né? Tipo, tira aqui, eu não sei andar em São Paulo. Eu não sou de São Paulo, mas eu não sei andar em São Paulo. Se eu não tiver um GPS, um negócio pra me guiar, eu não sei sair do ponto A e chegar no ponto B. Com certeza. Entendeu? Então você fala, cara, como que as pessoas viviam sem isso? Mas viviam, né? Tal, e só que obviamente veio para facilitar a nossa vida. Entendi. Falando ainda, voltando, né, pro Excel aqui, pra Microsoft como um todo, que ela é sempre atenta a isso, na sua palestra do Excel Week a gente estava até falando do Python, né? Que, pô, o Python agora, tecnologia, programação, linguagem de programação que
que é muito utilizado em data science, e a Microsoft está implantando ali dentro do Excel. A Microsoft está atenta também para as coisas que vão acontecendo, né? Mas, pô, vem o Copilot, falando de novo de inteligência artificial, também tá ali, pô, o Office está ficando acessível, né? A Microsoft acabou de divulgar que o que era antes para empresas com mais de 300 colaboradores, agora uma pessoa normal consegue ativar o Copilot ali e poder utilizar os benefícios da inteligência artificial dentro do Excel. Você falou que o Excel, ele veio mudando, ele não ficou parado no tempo, né? O que você vê assim, desses novos recursos que a Microsoft tem implementado, que pode ser um ponto de virada para quem está aprendendo o Excel e ficar atentos a ele, se comparado, por exemplo, como que era o Excel nos anos 2000? Não, tenho certeza, isso é um ótimo ponto também. Bom, uma das primeiras grandes mudanças que a gente teve no Excel foi Power Query. A mudança com Power Query de você poder tratar dados dentro do Excel de uma forma fácil, né, unir dados, ligar dados, tratar dados, converter dados, isso é inacreditável que ele faz. Dá um poder para o usuário, né, para o cliente, eu não gosto de chamar de usuário, cliente, que é enorme, é fantástico, é incrível, né? Cada vez mais também o TI está entendendo isso, começando a te dar um pouco mais de permissionamento também com banco de dados e tudo mais. E essa união dos dados, você poder converter, trabalhar esses dados ali de uma forma fácil, esse foi um grande ponto de inflexão, um grande ponto de mudança, de melhoria dentro do Excel, uma grande melhoria. E outra grande melhoria que teve, lembra das funções matriciais? Ctrl Shift Enter. Eu não me lembro a última vez que eu fiz uma matricial. E de vez em quando, antes das matrizes dinâmicas, direto. As matrizes dinâmicas vieram para substituir as matriciais. Eu tinha um livro que tornou-se obsoleto. O livro se tornou obsoleto. Um livro desse tamanho, ele se tornou obsoleto. E super complexo. Né? Cara, falando de... É porque assim, as matrizes dinâmicas nada mais são do que as fórmulas matriciais. Exato. Sem a necessidade do Ctrl Shift Enter. Exato. É que agora o despejo é automático e tudo, mas o raciocínio em si, por trás, é o mesmo. Né? Eu me lembro que eu tô agora com o Guru, né? Pô, eu comecei com o Guru do Excel lá atrás. E eu trazia muito conteúdo de Excel, acabei falando depois mais de Power BI e tal. E agora eu tô trazendo de volta muitos dos conteúdos que eu tinha feito lá atrás, né, pro Guru do Excel, porque por vários motivos acabaram saindo do ar, assim, mas eu tô trazendo vários artigos que eu tinha escrito, então tô repostando de novo, trouxe os vídeos de volta, e aí sempre eu dou aquela revisitada nos conteúdos, e cara, a gente tá falando de conteúdo que foi escrito em 2013, 2014, ou seja, tem 10, 11 anos, né, e aí esses dias eu fui reescrever eu fui repostar um artigo que falava sobre... como validar um CPF em Excel, que é algo que eu escrevi lá atrás, há 11 anos atrás. E aí eu vi a técnica que eu utilizava ali e falei, cara, isso aqui não dá para fazer de um jeito muito melhorado hoje, né? E aí eu peguei e decidi reescrever. Então, quando eu republiquei, eu fiz a primeira parte que eu explico como é que é, mas falei, bom, daqui para frente o artigo é novo, né? Porque eu reescrevi com novas técnicas, porque não faz sentido também, né, eu trazer algo sem um acréscimo ali, né, de conhecimento. E aí eu me vi usando as funções matriciais, né, as matrizes dinâmicas em si, e você vê que ficou muito mais simplificado, porque não são só o jeito de pensar, porque o jeito de pensar, o que a gente fazia com Excel, com matrizes dinâmicas, né? Por exemplo, precisava fazer uma matriz sequencial numerada de 1 a 10. Pô, antes você usava a função in direto, agora você usa uma função chamada sequência para fazer isso. Então, assim, vem novas funções, vem novas fórmulas, né? Vem novas funcionalidades para dentro do Excel, que no final das contas, o que a Microsoft está fazendo é encapsulando todas aquelas coisas que a gente fazia com outros artifícios em funções mais simplificadas. Você vai gerar uma matriz aleatória, né? Pô, agora tem uma função, antes não tinha. Você vai gerar uma função, né? Sabe, tipo assim, você vai empilhar, pô, antes você vai empilhar dados de várias colunas em uma única coluna, antes você precisava de usar, às vezes, um VBA, não sei o que, juntar. Pô, agora você tem uma função que fazia isso para call, entendeu? Então, assim, eu acho que essa que é a grande virada. São não só o jeito, não é o Ctrl Shift Enter em si, né? O Ctrl Shift Enter, ele veio para facilitar. Mas o que veio mais ainda são, né, as funções que a Microsoft trouxe. Pô, Lambda, by row, by call, né? Essas funções elas vieram para dar um arsenal que, na minha opinião, só tinha antes em linguagem de programação. A Microsoft está muito de parabéns com as funções que foram criadas para matrizes dinâmicas. E até as antigas foram também, começaram a trabalhar de uma forma semelhante à matriz dinâmica, né? Então tem funções antigas que começaram a despejar dados também, né? Você pode utilizar em conjunto com essas funções de matrizes dinâmicas. E eu sou da época que não tinha só uma CES. E isso
Eu É um também, era absurdo. Contici, que era gambiarra pra você conseguir fazer vários critérios, né? Nossa, Você fazia uma chama- matriz, multiplicava uma coluna, mais outra coluna, né? E Vezes depois, um. e depois com aquele meu computadorzinho Pentium 100 lá, bota para trabalhar aquilo ali para ver depois. Né? Você faz uma matricial, ele lê todos os dados, aí depois lê todos os dados de novo. É assim que ele fazia. Então você tinha que tomar cuidado quando estava usando matriz dinâmica, matriciais. E hoje a matriz dinâmica é otimizada num grau que você manda milhões de dados para ele, usando uma função de filtro, usando outras funções, e aquilo é instantâneo. E despeja aqueles dados. Eu, quando vi aquilo, eu fiquei maravilhado. Eu lembro do artigo que eu li do Gualberto, Felipe Gualberto. Ele falava isso, acho, em 2016, se não me engano. Eu li aquele artigo, eu comecei a ler o artigo, eu não ia ler, mas ele tinha postado ali em tempo, né? Eu comecei a ler, eu comecei a olhar assim, eu comecei a vir para frente do monitor, não me acreditei. Eu não acreditei naquilo. Naquele mesmo dia eu chamei o Gualberto para fazer uma live ainda, me falar a respeito daquilo. Realmente, aquilo, naquele momento eu me apaixonei por alguma coisa. A matriz dinâmica. A matriz dinâmica foi uma mudança enorme dentro do Excel. Ela muda muito a forma como a gente trabalha. As matriciais, eu lembro que o Gualberto em 2016 ele disse: eu não uso mais matricial. Na hora eu fiquei pensando, será? Né? Será que não vai usar nunca mais? Não vai usar mais mesmo? E realmente, Cara, aí depois você aprendeu que realmente não é que no precisa final mais. das contas, pra mim, na minha, não é nada mentira. A matriz dinâmica é a matricial. É a matricial. Só que melhorada, né? Nossa. Ela é a matricial. É igual eu falo, o raciocínio é o mesmo. Você não perdeu o raciocínio. Não. E cara, as fórmulas matriciais antes era um grande diferencial. Tinha muita gente que usava o Excel no dia a dia e não sabia que existiam fórmulas matriciais. Quando a pessoa começava a trabalhar com matricial, para mim aquilo era o Excel avançado, porque era complexo. E você tem que entender uma lógica ali para você fazer, não é? Você não está usando uma formulazinha básica, não. Você está usando um monte de funções lógicas ali dentro quando você usa uma matricial, né? Um monte de falso e verdadeiro ali para você entender o que está acontecendo. As funções de filtro, né? Cara, você poder fazer um filtro. E sabe que isso me remete um pouco ao próprio Power BI? Porque, assim, quando a gente vai trabalhar com tabelas, né? Power BI, contexto de filtro, contexto de linha, tem a função filter, por exemplo. É meio que isso despejado dentro de uma planilha, dentro de uma malha ali no Excel. E essas funções, elas vieram, de uma certa forma, nesse modo de pensar, principalmente a de filtro e tal, né? A forma de somar. Veio, acho que talvez para até trazer um pouco dessa mentalidade, porque uma grande dificuldade que o pessoal do Excel tinha quando migrava para Power BI era a forma de pensar. O cara não conseguia transmutar ali a mentalidade dele do Excel de célula, né, pontual, coisas celulares, para matrizes, porque no final das contas, uma tabela é coluna, né? No Power BI é isso, você trabalha com cálculos colunares, né? Não tem como, contexto de linha, com contexto essa de célula fio. aqui, não. E eu acho que isso é uma grande virada. Pra galera que tá começando agora no Excel, né, e sai aí dessas fórmulas básicas, soma, C, mínimo, PROC-V, PROC-X, né, e entra para esse mundo de matrizes dinâmicas, eu acho que é a grande virada, talvez, na minha opinião, aí, desses recursos novos que a Microsoft está implantando, a matriz dinâmica, para mim, não vou falar o mais poderoso, porque pô, a gente está falando do poder de uma linguagem de programação como Python dentro de Excel e tal, mas talvez o mais útil no sentido pro usuário comum, do dia a dia. Porque não é todo mundo que vai programar em Python. Python não é para todos, né? A gente fala isso, mas pô, o cara pode aprender a fazer coisas incríveis com as matrizes dinâmicas dentro do Excel. A matriz dinâmica dentro do Excel mudou quase uma mudança de paradigma dentro do Excel ali, da forma como você trabalha, né? E o engraçado é que muita gente não utiliza. Tem o Excel 365, mas não utiliza. Às vezes eu recebo algum comentário de algum aluno assim, ó, eu fui fazer tal função aqui e ela não retornou uma célula, retornou várias. E não sabe por quê? Porque eu explico por quê e tal. Mas então é uma mudança de paradigma. As coisas começaram agora o Excel antes retornava uma fórmula, uma célula, né? Agora não. Agora ele retorna, depende o que tu está fazendo. Pode retornar para a saída pode ser uma malha inteira, pode ser uma malha enorme de dados, a partir das matrizes dinâmicas. Então foi uma mudança incrível. Depois veio a LET para você trabalhar ali. Hoje não mudou o nome, eu acho engraçado até. Poderia ter um outro nome, né? Cara, mas eu você gosto ter as do nome variáveis. LET. Eu gosto. Sabe por que eu gosto? Curto, né? Não é nem porque é curto. Sabe, talvez que nem todo mundo, ou quem usa Power Query ou linguagem M já um pouco mais avançado, verdade, né? A função let, ela é basicamente o que faz o let-in da linguagem M. Porque você tem o let, você tem o nome da variável, a função, o nome da variável, a função, o nome da variável, a função, e a saída, que é o in, é a última etapa, que no final das contas você faz isso. Então, a semelhança da sintaxe da função let, para mim, é o let-in da linguagem M. Fala que quem
sabe usar a função let, entende como que é a linguagem M ali. Quem sabe usar a Exatamente. linguagem M, você pega a função let do Excel, é a mesma coisa. É bem Por isso. isso que eu gosto do nome let, justamente por causa do let da linguagem E M. ficou bem prático, né? A função let ficou muito prática de você utilizar ali, né? Variável, variável e daí Aí você faz o texto, né? A subcálculos, função, né? né? E depois a saída. É muito prático. E o Lambda também veio aí para você poder criar funções próprias sem necessidade de usar o VBA. Claro que não vai se aplicar em todas as formas, mas, meu, dá para fazer muita coisa, né? Dá para fazer muita coisa. Ele resolve muito problema, o Lambda ali para você, até inclusive recursivo, né? Eu Você gravei um consegue fazer vídeo de recursividade de recursivo, Lambda, né? cara, incrível, assim, que você faz. Incrível. Às vezes você queria fazer algo que você precisava recalcular várias vezes, Uhum. né? Por exemplo, eu quero gerar. Inclusive, acho que no meu vídeo eu dou até esse exemplo. Gerar uma sequência aleatória de 6 caracteres. E aí, se você tentava usar, por exemplo, concatenado o valor, às vezes fica tudo igual, né? Então a Lambda Exato. você faz recursividade, tem umas coisas legais. Mas no final das contas, se a gente parar para pensar, o que a Microsoft trouxe foi a mentalidade de um programador para as fórmulas do Excel, né, para as funções do Excel. Sim. Porque, pô, você falar de função, criar função, recursividade, você falar de, por exemplo, let win aí que a gente está falando, by row, by call, loop, porque isso é uma forma de loop, Incrível, com né? certeza. Isso é tudo mentalidade de programação, que o usuário comum do Excel não tem, mas que agora está tendo o poderio de trazer vamos dizer assim, essa mentalidade do programador ou de uma linguagem de Sim. programação para dentro do Excel, né? E agora as duas novas que entraram foi a Group By e a Pivot By, né? Que agora ainda vai ficar como alguma coisa como agrupar Agrupar por por e e pivotar. pivotar, né? Vai ficar essas duas mais ou menos. A pivotar você cria uma tabela dinâmica. Com fórmula, né? Caramba, né? E assim com poucas coisas. São poucos parâmetros para você fazer isso. Qual é a grande vantagem? É dinâmico, né? Então, na tabela dinâmica, apesar do nome, né? Você tem que dar um refresh lá, Refresh. tentar atualizar, né? Isso aí não, é dinâmico, automático. Nossa, ele abre possibilidades para você, né? E pode botar colunas, nossa, é incrível. Daí ainda veio a percentoff, que nem não precisava, né? Percentoff, o percentual de não precisava, mas eles criaram também, que é mais para você fazer um percentual de total, né? Quanto que isso aqui representa do total. Não precisava, mas eles estão fazendo tudo coisa para É isso que eu falo, mas é para facilitar. facilitar. É igual, por exemplo, ó, eu não sei se você lembra, quando a gente fazia com matricial, uma fórmula para gerar uma sequência única de valores. Você tinha uma lista, eu quero pegar os únicos. Uhum. E, cara, era uma fórmula Tu tinha que gigantesca. E pegar agora e você ficar. tem um único. Então, assim, no Nossa. final das contas, o que a Microsoft está fazendo é encapsular exatamente essa maneira de pensar tudo aquilo que a gente fazia antes com fórmulas gigantescas em funções simples. Então, o que Sim. ela está fazendo é criando funções para facilitar o dia a dia, né? E aí é mais função pra gente lembrar depois, mas no final das contas acaba ficando mais fácil. Muito mais fácil. Assim, para quem usa hoje uma função único, que não viu uma matricial para fazer isso, não tem ideia do que foi isso, essa mudança. Nossa, e assim, o único é uma das funções que mais utiliza-se, porque, poxa, dentro das funções você precisa muitas vezes fazer sumarizações por aquele item. Você precisa, por exemplo, fazer uma lista. Eu tenho coisa simples. Tenho a tabela de vendas, tenho os vendedores. Eu quero pegar uma lista com todos os vendedores e para isso quero colocar para usar num suspenso, menu suspenso. Cara, para você fazer isso antes, Não, e aí você precisava fazer ou uma fórmula, ou uma muitas tabela vezes você dinâmica. copiava a tabela dinâmica, jogava É. ou removia duplicatas e não era algo E não é dinâmico de novo, Você né? tinha que atualizar, colocar um VBA para alguma coisa, ou sei lá, para sempre estar atualizando, porque senão o usuário, mas eu cadastrei um novo cliente, mas cadastrei mais um novo vendedor, não está aparecendo, né? Não, tem que dar um atualizar. Então não era legal. E agora, nossa, a função único foi realmente uma das melhores. Classificar também. Cara, Assim, classificar por, eu lembro que o legal de eu estar revisitando esses conteúdos antigos, que eu vou vindo muita coisa, e depois eu até te perguntar sobre isso também, sobre se você pega seus artigos, às vezes, lá de trás que você escreveu, e dá uma revisitada e fala, cara, como que é fazer, como que a gente percebe a evolução vendo isso, né? Eu tava vendo um vídeo que eu fiz e eu ensinava a fazer uma classificação, uma tabela de classificação no campeonato brasileiro, na época que eu lembro. gosto muito de futebol, e a minha fórmula de classificação que eu fazia, né, que você tinha que gerar, pô, agora você tem um classificador Nossa. que você só informa os parâmetros e o negócio sai, né? E você fala assim, cara, ficou muito mais fácil, As né? bandeirinhas, os times, né? Hoje a gente tem a função Foi imagem. Que é caraca, isso? antes a gente fazia, É. cara, dá até nostalgia lembrar, mas você pegava aquele recurso câmera, né? E jogava pra ficar trocando aquilo, era uma coisa. Hoje facilitou muito com essas novas funções. Eu fiz uma vez para uma empresa grande aí, eles precisavam de um rótulo para produtos químicos, né? Para colar nos negócios. E sempre mudava.
né? Ah, esse vai ser um barril de tal, esse vai ser um barril de tal. E daí tem as imagenzinhas, né? Corrosivo, não sei o quê, um dia vizinho, né? E daí tinha que fazer esse negócio. Tipo, de você pegar a imagem e ficar mudando as imagens ali, daí fazer desse jeito aí, né? Mas hoje, poxa, vou fazer rapidinho ali com imagem, né? Ia demorar o quê? 1 hora para fazer? Um PROC-V, né? Nossa, um PROC-V ali imagem agora, né? Não precisava ficar fazendo muito trabalho. Uma coisa que me chamou a atenção agora que você falou, e aí vamos entrar nisso também, que eu sempre que a galera vem aqui falar de Excel, eu acabo perguntando, entrando no assunto do VBA. Você falou aí agora que, pô, antes tinha que fazer um VBA para isso, agora não precisa, antes tinha que fazer isso, não sei o que, a gente usava o VBA, né, e tal. O que você vê, assim, né, falando, pô, você ainda desenvolve soluções e tal, mas o quanto que o VBA, ele tá perdendo espaço cada vez mais, na sua opinião, dentro dessas soluções que estão sendo geradas utilizando o Excel, vindo agora o advento do Python, o implemento do Python para dentro do Excel, né, o quanto isso vai tirar de espaço ainda do VBA, e no final das contas, o que você acredita que a Microsoft vai fazer com o VBA, né, assim, que é sei lá, um bicho morto ali dentro, não é? Ele ainda tá meio vivo, né, relutando. O que você acha disso aí? O VBA, infelizmente ou infelizmente, sei lá, ainda não tem um substituto. Você vê os scripts, vê outras coisas que você tem dentro do Excel, mas não tem o que ele faça ali, que faça dentro do Excel ali, que faça o que ele faz, né? Então, tem muitas situações que ainda você precisa do VBA. E tem um monte de empresas, assim, monte que eu estou falando, é muita mesmo, que utiliza VBA. E se você simplesmente, a Microsoft, o sonho dela é desligar o VBA. Só que ele não pode. Tipo, desligar o aparelho, se né? Tu fizer tá isso, ali em estado vegetativo e não pode fazer nada, né? Se tu fizer isso, eu até vi você falando lá num podcast, ia entrar um colapso. Muitas empresas iam dar um colapso. Né? Você falou em instituições financeiras, dá colapso. Porque é mesmo. Muitas empresas iam dar problema. Porque ele é utilizado amplamente ainda, né? Eu mesmo faço muita aplicação ainda com VBA para automação, para resolução de problemas, porque empresas pequenas, às vezes, elas precisam de uma solução. As empresas precisam de uma solução, ponto. Com o que eu vou usar? Eu vou usar com o que é mais próximo para mim, né? Às vezes que vai dar menos custo, né? Uma situação que seja mais fácil para eu manter. Eu trabalho com a ferramenta que eu tenho ali, que eu domino, né? Tem situações ali, tem ferramentas ótimas da Microsoft hoje. Só que a implementação delas não é tão fácil. Não é simplesmente manda a planilha e o cara começa a utilizar. Então, às vezes isso ainda também bate, né? A implementação não é tão simples. Office Scripts não precisa de internet. Então, tem coisas que ainda precisa melhorar. Assim, o Python sim. A hora que veio a função Pi, a função Python, dentro do Excel, eu também brilhou o olho na hora. Até foi esse o tema do nosso Excel Weekend que eu falei. E eu fiz vários testes, né? Estudei bastante a respeito ali. O Python, como é que eu falei na palestra, mas eu repeti algumas coisas. Então, como é que funciona? Você roda a função Pi, local, né? Coloca lá o texto, lá a tua função, realmente você vai lá, Ctrl Alt Shift P ou igual Pi, abre parênteses e realmente codifica. Python mesmo. Não é um Python Excel, não. É linguagem Python, de programação. É linguagem Python. Com variável, com tudo. Eu acho que talvez a grande diferença é a biblioteca interna XL que ele criou ali para pegar, né? Aquela função XL própria, até fala no próprio site da Microsoft, que tem a função XL própria, muito fácil, facilitou bastante, que para você buscar esses dados e passar para um data frame que nada mais é do que uma tabela. É um Pandas. É uma tabela dentro do Python, né? Então isso facilitou muito, porque daí tu pega os dados que estão no Excel, manda para o Python e daí você faz o que você quiser, né? Mas para a parte de ciência de dados, tudo isso, né? Então, daí quando você dá Ctrl Shift Enter, que daí você está dando OK no código, ele vai mandar lá para a nuvem, daí na nuvem ele desce com o código, com tudo, o resultado dele, né? Qualquer que seja, ele retorna o objeto do Python. E isso é uma mudança também bem grande. Hoje, ela ainda está no Beta Insider, né? Se você for ver no 365 Beta Insider, você pode se inscrever, é gratuito lá, né? Vai aparecer o Beta Insider, vai aparecer o Python lá, o Pi. Eu acho que ainda dá para evoluir mais, né? Conforme os testes que eu fiz lá, que a gente falou bastante lá, tem algumas coisas que ele não faz. Por exemplo, ele não usa o web scraping, né? As bibliotecas, ele tem bibliotecas lá muito boas, inclusive, né? Diga-se de passagem, mas são bibliotecas que estão lá no site da Microsoft, lá, tá na nuvem lá, né? Não dá para você instalar. Você não pode instalar uma biblioteca. Porque, né? Logicamente, você está trabalhando no computador da Microsoft lá, é deles, né? Você não pode fazer isso. Mas... Ou seja, se não tiver internet, não funciona. Não, sem internet não funciona. Isso também é outro ponto, né? Não é um Python local. O Python local, até fiz exemplos lá com Jupyter, você faz e puff, na hora. É instantâneo.
descer. Não, ele manda para a nuvem, calcula, volta. Até porque não é questão de calcular. É que você está passando dados para lá, além do teu código, está passando data frame. Então, se você tiver 1 milhão de linhas, está passando 1 milhão de linhas. Ele vai passar tudo para lá, ele vai ler, vai fazer e vai retornar. Funciona bem? Funciona legal. Só acho que tem algumas coisas ali, por exemplo, ele não cria arquivos, né? Não faz tudo que uma programação faz. Ele não cria arquivos, não lê web scraping, você não pode usar a biblioteca. Até a biblioteca do web scraping está lá, mas ele não roda. Então ele não retorna, dá um forbidden lá, dá um... não posso fazer isso. Até por questões de segurança, né? Segurança ele não permite. E também ler arquivos. Então essas coisas ele não faz. Até no próprio site da Microsoft ele fala, quer ler arquivos no Python? Lê no Power Query, depois você passa para a conexão, da conexão você consegue ler no Python. Ok, funciona, né? E para análise de dados, isso aí para a ciência de dados, nossa, foi incrível a entrada do Python ali. Assim, pensei, quando eu vi, né, eu pensei, puxa, será que vai substituir o VBA, né? Será que a gente vai conseguir automatizar coisas? Porque tem vários vídeos na internet, Python com Excel, que a pessoa vai lá e codifica Python dentro do Excel, dá pra fazer, né? Só que daí você tem que fechar planilha, abrir planilha, é um pouco diferente. Cara, pensando... Porque assim, a gente está falando de uma ferramenta que está no Insider, ou seja, uma ferramenta que não foi lançada. Não. É uma ferramenta totalmente experimental, beta, tem muita coisa que pode evoluir e que vai evoluir, né? Sim. A gente pega o histórico das ferramentas que a Microsoft lança, são todas testes, leva um tempo. Então você para pensar, quando a Microsoft começou a lançar os primeiros betas das funções de matrizes dinâmicas, levou um tempo para que elas fossem implementadas oficialmente, né? Que aí entra várias coisas, tradução e tudo mais. Hoje roda tudo na nuvem, né? Mas eu vou dar um exemplo, e aí são duas coisas que talvez pensando para quem quer rodar algo local. Quando você, no Power BI, a gente consegue rodar o Python também. É muito legal porque você também tem o mesmo poderio do Python dentro do Power BI, né? Eu consigo rodar, por exemplo, criar um gráfico usando todo o dinamismo dos filtros cruzados do Power BI, eu consigo criar usando Python, eu consigo importar, fazer um web scraping, com Power Query, consigo ir lá, importar com Power Query, usar ali, tudo funciona perfeitamente. Entretanto, dentro do Power BI, para que você rode ele, você tem que ter uma instalação local. Então, eu instalo o Python na minha máquina, ou seja, não consigo rodar no Power BI Desktop, falando do Power BI Desktop. Eu instalo na minha máquina, consigo executar tudo ali, né? Testando, as bibliotecas eu instalo na máquina, tudo. Dentro das configurações eu consigo ir lá e definir qual que é o caminho de instalação do Python. Isso é como roda dentro do Power BI Desktop. Entretanto, quando você publica, ele vai rodar na nuvem. Porque, o meu relatório publicado do Power BI, ele não está rodando na minha máquina, ele está rodando na nuvem Microsoft. E aí, ele vai usar a instalação lá. Então, o que acontece muitas vezes? Tem bibliotecas que eu consigo criar no Power BI Desktop, porque está instalada na minha máquina e tal, mas quando eu publico não funciona, porque não tem essa biblioteca lá na nuvem, né? Só que no Power BI Desktop ele funciona perfeitamente tudo. Eu tenho a flexibilidade perfeita de executar algo na minha máquina completa local, do Python, tu usa tudo, completa tudo do Python, mas que não vai funcionar teoricamente na nuvem publicada. Então, quando você vai ver a documentação, ele fala quais são as bibliotecas que tem suporte e tudo mais. Legal, né? Mas dentro do Power BI Desktop funciona. Será que talvez não seria uma alternativa da Microsoft também fazer uma instalação local para o Excel, no Excel Desktop, né? Porque, assim, claro que a gente está falando de ferramentas que muitas vezes a Microsoft também está implantando elas na nuvem. A gente fala, Excel Online, né? A Microsoft tende a levar essas ferramentas todas para a nuvem, né? Mas, por exemplo, a maioria das pessoas hoje ainda usa a ferramenta desktop. As pessoas usam o Excel instalado na máquina, né? Por mais que seja Office 365, as pessoas usam o PowerPoint instalado na máquina, as pessoas usam as ferramentas instaladas na máquina. É que o Power BI tem uma nuance diferente, né? Que você desenvolve ela no desktop e faz a publicação. Mas talvez ter essa instalação do Python local, você informa um caminho e você conseguir rodar isso localmente. Então, com a instalação do Python local na sua máquina, o seu Python do Excel, o seu Excel vai ler ele localmente, já que você não tem a necessidade de um Excel, por exemplo, de publicar isso igual você teria no Power BI. Talvez seja uma solução, você não pensa que isso... Seria incrível, não? Imagina você poder utilizar localmente, ia dar muita facilidade. Como você disse, pode usar qualquer biblioteca, não tem mais problema de criação de arquivo, não tem mais negação de você fazer uma consulta no web scraping, porque o web scraping do Python é fantástico, é uma ferramenta incrível. O Python ele tem, bibliotecas incríveis ali. Mas como eu disse, ele é limitado às bibliotecas. E ali você não vai ter mais limite, daí, não teria mais limite, né? E você poderia usar local, também dá uma velocidade enorme. Porque esse tempo que eu falei ali, eu fui obrigado na palestra ali, eu separei as 12 exemplos que eu dei ali, eu separei em várias planilhas. Porque se eu colocasse as 12
várias pastas de trabalho. Porque se eu colocasse uma pasta de trabalho com 12 planilhas ali, o negócio ia É bugar. volátil, né? Ele executa tudo, todo o código. É diferente do Jupyter que você executa a célula ali, né? Você vai criando as Só. células e executa o bloquinho, É. né? No Excel, cada célula é um bloco em potencial, né? Não, com certeza. E fora que é local, né? Quando você está processando o local, você não tem aquele tempo de mandar para lá, tal, de voltar. Então, nossa, com certeza isso ia ser uma evolução enorme ali. Não sei se vai ser aplicado, talvez por questão da questão da nuvem, até da forma que eles pensaram ali. Gostaria muito que fosse. E isso sim poderia ser um grande ponto, assim, de repente, vamos substituir o Excel, porque o VBA. Porque quando falaram de Python ali, eu lembro que eu pensei exatamente isso. Nossa, vai ser incrível. Eu vou poder programar Python dentro do Excel. Pode, mas para ciência de dados, para essa parte. Eu pensei que ia abrir quando eu vi total, a primeira vez, eu pensei, vai ter uma IDE. Nossa. O meu sonho era que tivesse uma IDE de Python dentro do Excel. Que você pudesse programar dentro do Excel. Eu não acho certo você limitar o seu cliente, o seu usuário. Eles falam muito de segurança, né? Com VBA, não sei o quê. É muita segurança. Mas, poxa, se eu quero fazer, eu faço. Né? Se eu quero abrir esse arquivo, eu abro, é meu. Né? Então, se tivesse um Python dentro do Excel, isso sim ia ser um upgrade assim gigantesco. Tem o Python, função Pi, né, que a gente está falando, mas se tivesse uma ideia de desenvolvimento, se tivesse ali para você programar Python dentro do Excel, como a gente tem hoje no VBE lá, né? Seria, nossa, seria outro mundo, né? Seria uma coisa inacreditável. Eu acredito, e aí falando totalmente especulativo, tá? Eu não tenho acesso a nenhum tipo de informação, mas assim, eu acredito que vai melhorar muitas coisas, né, na disponibilidade de Python que a gente tem, principalmente, por exemplo, vamos comparar com o Jupyter, né, o notebook. Lá você tem as células, né, que são os bloquinhos e tal, e você escolhe executar todas as células, executar uma célula e tal. E dentro pelo menos da proposta que a Microsoft trouxe para o Python rodar no Excel, você roda, cada célula também você roda um bloco. Você aperta lá o Ctrl Shift Alt P, abre lá uma mini IDE, um mini bloco de comando do Python e você programa Python ali perfeitamente e aquela célula ela vai te trazer um resultado. Igual funciona no Jupyter Notebook, né? Só que, igual você falou, pô, agora executa tudo de uma vez. Mas talvez a Microsoft pense em algo, imagino eu, para executar talvez uma única célula. Então cada célula executa individual e você quer recalcular a célula, você tem que clicar lá e restabelecer. Ou aqueles comandos de fórmulas que você tem manual, parcial e tal, talvez tenha um para o Python ali, agora, né? Então, assim, eu acredito que vai vir melhorias, né? Não é uma ferramenta que está totalmente disponível pronta, né? Tá disponível pra todo E não está mundo, pronta, não está pronta, né? A Microsoft ela vai melhorando as ferramentas. Então, eu acredito que isso possa vir. E, cara, eu acho que vai ser incrível, porque, assim, pensando em quem trabalha com ciência de dados, pô, você poder ter isso na sua mão, né? Numa planilha de Excel e dar o poderio, o cara aprender um pouquinho de Python, às vezes biblioteca simples, às vezes o cara não precisa aprender a programar em Python perfeitamente para fazer um site, um formulário, não sei o que. Você tá dando um poder na mão do cara que é extrapolar os limites do Excel, né? E olha que o Excel já é super poderoso. Imagina você ainda dar mais um poder para ele. Tem mais de 500 funções e agora você pega e bota uma linguagem de programação nova dentro dele. Nossa, isso assim é incrível. E assim, o próprio Python ele também tem bibliotecas incríveis que já vieram juntas, como esse SciPy. Na SciPy você é de ciência de dados, né? Então álgebra linear, ali problemas que você tem ali, você pode resolver. Esses problemas de álgebra linear nada mais são do que otimização. Otimizar o lucro. Eu quero o lucro máximo, eu quero a despesa mínima, eu quero chegar nesse valor. Teve uma vez em Solver, eu estou falando de Solver, né, basicamente. Álgebra linear, Solver ali só para ficar simples. Você como engenheiro conhece muito mais que eu, né? Mas, então um exemplo, uma vez, eu tive que, um case, né, foi um desafio. Tinha uma época quando eu estava trabalhando na Software lá, uma vez aconteceu que a redução Z, que é o que sai na notinha, quando você termina lá todo dia lá, a impressorinha fiscal, ela sai um cupomzinho, né? Sai redução Z. E nele você tem os valores que saíram e tem o valor dos cancelamentos. Só que de uma hora para outra, o governo disse assim, eu quero saber tudo que foi cancelado. Eu quero saber os itens que foram cancelados aqui. E só tinha o total, não tinha, eu não sei quais são os itens. Mas eu tinha que pegar, daí para fazer uma contra inversa, né? Dali para frente, ok, a gente bota, coloca, mas dali para trás, o que eu faço? Né? Não tinha essa obrigação, mas eles queriam que fosse colocado de uma hora para outra. Daí o que eu fiz? Nós pegamos essas reduções Z, que tinham lá muitos itens ali, e tinha um total, né? Daí eu coloquei uma coluna com 1 e 0, binário, e coloquei uma multiplicaçãozinha. Esse vezes esse vezes, né?
e no final eu queria que desse aquele valor. Você simulava quais itens tinha que ser 1, quais tinham que ser 0 para o valor bater. Porque necessariamente eu não precisava saber exatamente se foi esse item ou esse item. Eu só queria bater esse valor e me dissesse qual é o valor. Cancelaram. Daí não tinha. Porque às vezes você pode ter 2 produtos com o mesmo valor, né? E eventualmente um fica 1 e outro 0. Mas é uma solução de otimização. O solver, né? É o solver, é um problema de solver mesmo. Daí o que tinha? E isso acontecia com todas as notas. Cupom fiscal era redução fiscal para redução Z para danar, era muita. Daí o que eu fiz? Fiz essa redução Z, daí depois fiz um VBA, para dentro do VBA ele pegar o solver e ir aplicando para cada um. Daí eu peguei e saí para almoçar, quando eu voltei estava pronto. O pessoal ficou impressionado, porque realmente, imagina fazer isso manualmente. Né? Para chegar no valor ali, nossa. E o solver, eu estou dando esse exemplo porque o solver, a função SciPy, ela trabalha com solver também. Né? Eu já fiz um exemplo lá de maximização de uma caixa, lá de volume de uma caixa. Mas uma coisa que talvez eu não fiz estudos muito aprofundados, porque é mais complexo, eu não sou muito programador Python, né? Mas a quantidade de variáveis que a gente tem no solver é limitada a 100. Você pode usar 100 variáveis. Que já é bastante coisa, né? É bastante coisa, mas tem situações que você passa desse limite, passa desse tamanho. E até tem outra questão também, que hoje a gente tem a máquina para rodar. E tem coisa que mesmo com poucas variáveis ele não roda dentro do solver. Não roda, ele não aguenta, ele não consegue chegar no cálculo. E cada pessoa tem uma especificação de máquina diferente, né? Com certeza. Quer ver um exemplo? Sudoku. Você tenta resolver um Sudoku lá no solver do Excel para te ver. Ele trava. Bota um solver lá e diz, eu quero que todos os números aqui, com as regras do Sudoku. Ele trava. Eu já tentei, trava. Não aguenta. Eu já fiz um solucionador de Sudoku, mas em VBA. Então. Só que... Com VBA, que daí tem que ficar lendo, né? É aleatório. Eu vou jogando os números, batendo, somando, né? Faço um loop até sair a solução. É isso aí. Vai na tentativa, né? Vai tentativa e erro. Até ele bater, exatamente. Porque quando tu manda o solver fazer isso, ele começa a calcular e não aguenta. Ele não aguenta. Ele pede arrego. Isso não são tantas variáveis. Agora, tu pode usar, de repente, a SciPy para fazer coisas que o solver não conseguiria fazer antes. Então, só isso aí já aumenta bastante a capacidade para quem usa álgebra linear, para quem utiliza, né? Então, acho que essa já é uma grande mudança. O solver ali entrou agora, o Python, né? Tem outras, o regex também veio, que agora a gente não tinha regex. E agora, facilmente, com 3 linhas, tu faz um regex dentro do Python, do Excel, né? Que o regex é uma função que, na meu ver, deveria ter existido no Excel faz tempo, a função regex. A função regex ela é para você extrair dados de texto, né? Então tem uma cadeia de caracteres que seguem padrões. Um padrão de string, né? Esse que é extrair. Eu acho que um dia, eu ainda espero que essa regex seja criada dentro do Excel. Mas... vamos sugerir para a Microsoft. Então. Seria fantástico. Porque agora com o Python você tem a regex lá e facilmente, com poucas linhas você faz ali. 3 linhas você faz. O legal, assim, que eu vejo do Python tá dentro do Excel, e falando de biblioteca, porque as bibliotecas elas são isso, nada mais do que um conjunto de códigos pré-programados, né, que vai facilitar ali. Então já tem, é como se fosse um conjunto de funções, no final das contas, né, que vai gerar algo ali. Mas a linguagem de programação em si, em Python, ela não é algo complexo, né? Não. É que, claro, com uma infinidade de bibliotecas que tem, cada biblioteca você vai, tem programador em Python que conhece muito mais de uma biblioteca do que de outra, e aí, obviamente, cada pessoa vai ter um skill ali, uma habilidade diferente, mas abre um leque gigantesco, né? Você vai falar de Panda, você vai falar de Matplotlib, coisas que você pode fazer, por exemplo, dentro do Excel, que antes não era possível com o Excel puramente, ou que mesmo fosse possível, talvez você precisasse dar uma volta gigantesca para chegar em uma solução em Excel com os recursos nativos, né? E às vezes com 2, 3 linhas de programação você já tem um gráfico, você já tem algo ali que não existe nativamente dentro do Excel, né? É isso que eu acho que é a grande sacada, assim. E como diz o Benito, né? Sorte do Python que agora tem o Excel, né? Exatamente. Tanto é que a ferramenta lá, o Anaconda, que é uma distribuição, um conjunto de bibliotecas, né, que você tem lá, eles comemoraram muito a entrada no Excel. Tinha lá na capa do Anaconda, quando eu fui ver, né? Tava na capa do Excel lá, agora o Anaconda está no Excel. E daí tinha artigos a respeito, falando, muito material eu li por ali mesmo. E ele começava ensinando desde o comecinho o que é um data frame, como é que o que faz. Porque a Anaconda basicamente você tem pandas ali dentro, tem outras. Mas o Anaconda ali ficou fantástico dentro do Excel. Ajudou muito, assim, essa parte do data frame, né? A forma como ele utiliza data frame dentro do Excel. E essa biblioteca também de gráficos, né? Se você pesquisar lá essa Matplotlib, por exemplo, e colocar gráficos Matplotlib, você vai ver a quantidade enorme de gráficos que você tem ali, né?
para quem trabalha com ciência de dados ali, você vai ver um absurdo ali. E daí você pode formatar do jeito que você quiser, para ficar bonitinho ou não, do jeito que você quiser. Mas o resultado ele te dá a análise, né? Daí você te dá aquilo e de uma forma rapidinha você vai ter. E também de uma forma fácil, o que eu acho mais interessante e facilitou muito, né? Que você pode fazer isso lá no Jupyter, por exemplo. Mas por que eu vou fazer no Excel? Porque o data frame está ali. Que os seus dados já estão organizados em tabelas, eu pego daqui e acaba e se tornando lá. flexível, né? Flexível. A manipulação disso, pô, preciso trocar. É o que o Benito cita, né? Por que, que o Excel ele é tão poderoso e é difícil de substituir? As pessoas falam, pô, você faz o RP poderoso, tem tudo e tal, e no final das contas o cara exporta para Excel. Porque no final das contas, o cara que vai fazer análise gerencial, ele quer fazer algumas simulações, ou ele quer fazer algumas coisas, ele quer flexibilidade, ele quer poder marretar o número, mexer, trocar, né? Como diz o Benito, né? Comportamento de biruta, né? Você tem muda o sabor do vento, o cara quer uma solução de resposta diferente. E é esse que é a grande sacada do Excel, né? O Excel, ele não é, na minha opinião, uma ferramenta para desenvolvimento de dashboards analíticos complexos e nada disso, mas para o dia a dia do usuário, cara, não existe nada melhor que isso, né? Pro dia a dia do usuário, o cara que quer fazer uma simulação pequena ali, o cara que quer mexer, que quer imputar um dado e quer trocar, pô, deixa eu digitar um número aqui. Cara, não tem ferramenta melhor que o Excel para isso, né? Para digitar uma tabela, né? Assim, é tudo Excel, então é um poder dado na mão do usuário no dia a dia de quem analisa dados que nenhuma, não tem RP que vai te dar isso. Por mais que o RP tenha todos os relatórios que tem um que ele não vai ter. Aquele relatório que você precisa naquele dia específico, por causa de uma situação hipotética que aconteceu, você não vai ter. O RP não vai ter. O Excel vai te entregar. Entendeu? Até porque quando você pega um relatório do RP, ele é estático, né? Você pega ele, vai estar em PDF, vai estar, sei lá, no formato que ele tiver. Até porque eu cansei, no final das contas, em Excel, né? Com certeza. Eu cansei de pegar relatório que eles vêm tudo, vou falar uma palavra, esculhambado, vem do relatório, vem do RP. Eles não estão nem preocupados com a saída de dados, aparentemente. Ele vem lá, eu não vou falar nomes de RPs aqui, mas são famosos às vezes. Vem o relatório todo bugado. E daí você vê lá, por exemplo, ele não, às vezes, ou quando ele exporta em Excel, ele vem... eu já tratei de arquivo de Excel exportado mal feito desses RPs, não tem... Isso que eu ia te falar, ele não vem, às vezes, não é TXT, não é nada, ele manda em Excel. Só que o que acontece? Ele manda tracinhos, manda um cabeçalho zoado, daí manda o tracinho. Célula mesclada. Daí vem célula mesclada. Daí depois, lá embaixo, ele faz um rodapé, porque te ajuda, né? Claro. Daí manda o rodapé com tracinho, mais os números da página, é uma mais o negócio novo. Daí depois ele volta o cabeçalho de novo, porque tu precisa no Excel. Então ele não... Parece que a pessoa que... É engraçado, porque aparentemente, exato. Aparentemente, a pessoa que está fazendo o relatório, ela não entende o que o cara vai fazer no Excel. Acho que às vezes, às vezes uma conversa rápida com o cara, porque para o programador não importa a saída dele de dados, ele pode fazer do jeito que você quiser, né? Você quer que seja desse jeito? Ele passa em CSV, cara. CSV. Ou qualquer outro formato, né? CSV, manda o CSV lá para a pessoa. Nossa, importa rapidinho, fica tudo formatado, cortadinho, bonitinho. Não precisa que saia daquele formato. E engraçado é que RPs grandes, assim, que o cara... parece que ele não tem, ou não tem conhecimento, ou não conversa com o cliente. Ele não sabe o que é a dor do cliente. Cara, mas é engraçado isso, porque se parar para pensar, a maioria desses RPs que exportam isso, né? Que geralmente ele está pensando em exportar um relatório para impressão. Que é o que você falou, o cara coloca o cabeçalho, coloca o rodapé, ele está pensando na impressão, né? E a cabeça do cara não é na cabeça de quem vai analisar. É como se o cara fosse imprimir. Então é um PDF, né? Tipo, tá lá o cabeçalho e tal. Cara, quando você pede, manda esse arquivo aí, então o cara manda um PDF. Quem que imprime 50 folhas? Então. O que tu vai fazer com 50 folhas escrito, né? Pior que tem, viu? O que o cara vai fazer com 50 folhas escrito, né? Marcar com marca-texto. Não, eu vou ver aqui um por bater na calculadora. Isso me lembra um case lá, uma questão que o Garcia falou uma vez, que ele estava dando um curso lá de Power BI, até foi ele falou que ele disse o seguinte, ele foi lá e daí o cara falou assim, ele mostrou, né? E aqui você faz a soma. O Daxel que estava mostrando, faz a soma assim, tá. Daí ele falou, não. Daí o cara lá atrás falou assim, não, mentira, você não fez a soma. Não, falou, não, fez a soma, somou certinho que o valor. Mentira, não fez. Aí o Garcia olhou pra ele, tá, então vai lá, soma aí, vê se faz. Ele pegou os números, pegou o negócio e somou um por um, tu acredita? Não com soma, não. Ele pegou um por um e somou. Ele falou, bateu mesmo. Jura? Que legal. Boa. Cara, então a gente já falou um pouquinho aí sobre o futuro, né, do Excel. É uma ferramenta que a Microsoft tem melhorado cada vez mais. Eu me impressiono porque, eu trabalho com Excel 99 para cá.
né? E é uma ferramenta completamente diferente da ferramenta que eu conheci lá em 99, né? Mas tem vindo muitas melhorias para a ferramenta e isso tem disponibilizado para pessoas comuns, pessoas que analisam dados, né? Ferramentas que antes eram só disponíveis para pessoas de TI, programação e tudo mais. Mas falando de dificuldade, aprendizado, porque assim, você não acha que isso pode ser uma barreira? Tipo Sempre assim, é, né? para a pessoa falar, cara, tá lá o poderio, pô, né? É como se é como dar uma Ferrari para um cara inabilitado, assim, no final das contas. Exato, às vezes acontece isso, né? Mas eu acredito na necessidade, na força da necessidade. Por isso que você tem que estar meio que se desafiando sempre, pensando em formas mais inteligentes de fazer alguma coisa, né? Então, quando você começa a fazer, boa ferramenta é que ela te resolve o problema, né? Mas tem situações que você pode fazer de um jeito, fazia de um jeito antes, né? A gente fazia com matrizes dinâmicas, que hoje a pessoa não faz, com matriciais, aliás, e hoje faz com matrizes dinâmicas. Então, vai na necessidade do cliente, do usuário, né? O usuário tem que se desafiar, não pegar e parar no primeiro problema e tem que pesquisar mesmo. Pesquisa lá, escreve lá na internet como eu faço para valores únicos no Excel, por exemplo. Você vai achar uma solução. Tem coisas mais complexas, como por exemplo Python. Python não é para todo mundo. Ou a função pi dentro do Excel não é para todo mundo, né? É claro, mas para quem é cientista de dados, com certeza vai ajudar sim, fantasticamente, né? Matrizes dinâmicas é para todo mundo? Aí já sim. Aí eu já acho que é para todo mundo mesmo. É uma função tão útil quanto uma função de soma lá, por exemplo, né? Eu lembro que antigamente, para tu ver como a gente está sempre aprendendo, né? Uma vez, teve um caso, quando estava migrando uma outra empresa que... Eu tenho casos que empresas que eu estava, daí acabaram sendo vendidas. Daí essa empresa foi vendida e eu precisava fazer um... Olha só, eu não vou falar o que era a ideia. Eu tinha uma lista e eu tinha que relacionar ela com outra lista para pegar um número lá e retornar ali. Daí o chefe falou, olha, faz isso e retorna o número dessa lista com essa. Aí eu fiquei pensando assim, eu sabia Delphi na época. Fiquei pensando, Delphi, caramba, como é que eu vou fazer isso? Daí eu peguei as planilhas, fui lá em casa, né, abri o Delphi, fiz uma programação em Delphi para pegar e fazer o batimento desses números. Pegando as planilhas, importei a planilha, e batendo e pegando e fechando o valor. Daí quando eu voltei para o chefe lá, eu falei, né, ainda peguei e mostrei a ferramenta. Eu peguei, abri o Delphi, olha só, chefe. Daí eu peguei, apertei o botão. Tá. Ele olhou para minha cara, ele parou assim, legal. Eu olhei para o cara assim, mas por que tu não fez PROC-V? Daí eu, sabe quando, daí eu bateu assim, não, daí eu fiquei pensando assim, mas não dava para fazer por causa daquilo. Quando acabou aquilo ali, quando ele virou as costas, eu fui lá, PROC-V. O que é PROC-V? Eu não sabia o que era PROC-V, sabe? Mas sabia programar em Delphi. Então, poxa, e é assim... E é uma mentalidade legal, porque às vezes as pessoas, elas não têm a noção de que existem ferramentas muito mais fáceis para fazer algo que ela executa de um jeito completamente diferente. Diferente, né? Exatamente. Então, por isso que a gente tem que se forçar e pesquisar às vezes. O problema é saber que a maioria das pessoas é saber que existe uma forma de fazer isso, né? Depois que você sabe que existe, não precisa necessariamente se decorar aquilo ali. Mas se você sabe que dá para fazer, poxa, na hora que eu precisar, daí eu vou lá e pesquiso. Daí eu vou lá e faço, né? Vejo quais são os parâmetros, vejo um artigo, vejo um vídeo, né? Vejo ajuda e resolvo o meu problema, né? Vou num fórum. Mas o problema é você saber que dá para fazer. Eu sempre digo que o problema é saber que dá para fazer isso. Tabela dinâmica. Quando eu aprendi tabela dinâmica também foi outra coisa que eu fiquei assim maravilhado, né? Acho que é uma das principais ferramentas que a gente tem no Excel, a tabela dinâmica. Tanto que é utilizado hoje largamente com Power Query e tudo mais, né? Ele é uma das principais ferramentas, assim, eu acho mais interessantes dentro do Excel. E isso também é uma mudança grande. Isso a gente está falando de tabela dinâmica puramente, né? A hora que você coloca a linguagem DAX ali com Power Pivot, né? Ainda multiplica por no Prene, 100 vezes ali o poder disso. Porque daí você já tem capacidade de quantidade, é ilimitada a quantidade de linhas. Basicamente, é limitada pela memória. E eu nem falo de quantidade, eu falo de métrica. Você poder trazer o poder da linguagem DAX para fazer comparação temporal, você poder fazer, né, filtros e tudo, que a tabela dinâmica em si não te permite fazer. Não permite fazer. Tem muita coisa até simples que a própria tabela dinâmica não permite fazer. Mas aí tu usando o DAX ali, por exemplo, você vem e já busca aquilo de uma forma fácil para ele. Então tu vê. Até a tabela dinâmica tem evoluído também. É uma ferramenta que já foi muito antiga e foi sendo revisitada, sendo retrabalhada, melhorada cada vez mais. A carinha dela continua meio, né? Eu lembro que quando foi mudado a carinha dela um pouquinho, lembra?
Eu muitas vezes utilizo ainda o padrão antigo. Eu vou lá e marco o padrão antigo. Eu acho mais legal. Porque o formato dele não é legal. Ele pega e coloca assim, por exemplo, norte, daí embaixo ele bota o nome da pessoa. Uma coluna, caramba, não, né? Não é legal. Daí fica aquela tripona assim, não fica dado tabular. Né? Só dá um recuozinho ali, né? Tem vários formatos, mas é interessante. A gente pensar como que as ferramentas vão evoluindo. Também para mim não serve, mas de repente para outra pessoa serve. E fica mais fácil, Tem né? Possibilidades, possibilidades. Eu gosto também, às vezes. Você comentou uma coisa interessante aí, que às vezes a pessoa não precisa saber, não precisa decorar, mas ela precisa saber que dá pra fazer. E aí eu vou contar um caso pra você que, assim, aconteceu comigo. Eu sou um cara que tem um bom conhecimento em linguagem M, né? Falando de Power Query e tal. E eu vim da programação, né? Pô, já programei em Delphi na época da Borland ainda, Delphi 5, gostava muito, Delphi 5 era ótimo. 5 e o 7 era bom. Eu vim do mundo de programação, né? Pô, já programei linguagem web, JavaScript, PHP, né? Então, tipo assim, eu tenho um background de programação e isso me ajuda, obviamente, né? A pensar como um programador, e aí quando traz esses recursos do Excel, eu acabo tendo uma certa vantagem comparada com um usuário comum, que é um usuário que nunca programou na vida, porque o mindset é igual, né? Mas aí, falando o que eu estava falando de linguagem M, eu tenho uma boa proficiência de linguagem M, eu conheço bastante a linguagem, estudei a linguagem, e uma coisa que eu fiz no início para aprender melhor sobre linguagem M foi pegar um manual. Eu peguei o manual de funções, porque não sabe, acho que a linguagem M tem mais de 700 funções, e cara, eu li o manual, mas assim, eu não estudei função. Eu só li, falei assim, tem função tal, ela faz isso. Função tal, eu nem via os parâmetros que ela pedia, porque cada função tem seus parâmetros. E eu li a lista das 700 funções que tinha. E tinha função que fazia coisa muito simples, que às vezes você gastava uma volta para fazer, por exemplo, com fórmulas ou funções do Excel nativamente, né? E às vezes não era minha necessidade, mas eu lembro, tem uma função que adiciona datas a uma data específica e eu posso colocar se eu quero dias, meses, anos e tal, e assim vai. Tem uma função que extrai uma parte específica do texto com delimitador, que agora já tem a função de texto que faz isso, né, dividir e tal. Sim. Mas coisas que antes só tinha na linguagem M. E aí eu li todas as 700 funções. E aí o que é mais interessante é que quando há uma necessidade, eu lembro que tinha uma função da linguagem M que fazia algo assim. Deixa eu ver. Aí onde que eu volto? Eu vou lá na documentação de novo, pego o negócio, e falo, tem essa função aqui, ela pede tal parâmetro, assim. E aí você vai estudar realmente na necessidade. Então é um conjunto de você saber que existe a possibilidade com a necessidade em si, né? Para você ter aquela flexibilidade. Porque quando você tá no escuro, você não vai saber nem por onde começar, né? Nem onde buscar. Eu acho que isso é legal. E aí é um relato meu que eu aprendi linguagem M fazendo isso. Eu li toda a documentação, não toda a documentação praticamente, mas eu li toda a lista de funções que tinha, categoria por categoria, função de texto, função de data, função de tabela, função de lista, função de registro. Aí eu li por categoria ali, vi que cada uma fazia, e aí hoje eu tenho uma mínima noção, claro que hoje eu já usei bastante várias funções, mas eu tenho a mínima noção que existem funções que fazem cada tipo de ação dentro da linguagem M, né? Claro que a cabeça grande ajuda, às vezes, a guardar um pouco mais de informação. A memória é boa. Mas é interessante pensar nisso, né? Porque é ter a noção de que é possível, né? E aí eu acho que esse que é o grande pecado. E tem muita gente que, às vezes, acaba deixando para a hora que a necessidade para tentar pesquisar, né? E aí acaba perdendo muito tempo. Né? É um semi-preparo, talvez, né? Sim. É viver semi-preparado para quando precisar, você já saber onde buscar. É verdade, né? É verdade. E assim, a Microsoft ela tem uma documentação muito extensa, né? Como você disse, o próprio site do M ali tem as funções tudo separadinho, tudo bonitinho. Então, realmente, tem esse poder. E é de graça, né? A pessoa pode estudar ali rapidinho, de graça. Já tem uma ideia do M, né? Aprende a programar M um pouquinho e já começa a pegar as bibliotecas, pegar as ideias ali. Isso para várias coisas, né? Tem muitas funções lá que você pode simplesmente estudar ali. Tem 500 funções Excel, imagina, né? A maioria você não utiliza. Quantas que a gente precisa... Talvez eu acho que no meu hall de funções de Excel que eu uso, umas 100, talvez. E olha 80, lá, eu não sei se eu uso 100. Das mais de 500. É, muita função, verdade. Tem muita função estatística lá que eu nunca botei a mão lá. É porque existe... Utilizei porque é necessidade. A necessidade. Às vezes o cara é engenheiro, ele vai usar mais função para isso. Às vezes o cara, né? Então tem muito... Tem muita função financeira, né? Tem um monte de função financeira, mas o pessoal do finanças. Que talvez vai usar mais, né? Tem o hall de funções, eu acho que depende muito do que você faz também. Depende. Né? É legal que tem para todo mundo. Tem função para todo mundo ali, né? Tem possibilidade para todo mundo. Depois acho que eu vou fazer
eu vou parar para escrever um artigo, vou fazer uma pesquisa, quais funções de Excel que eu mais uso e talvez listar, acho que é legal fazer um ranking, assim, durante um período sair escrevendo, assim, usei essa. Boa ideia, contar, só pra né? ver, né? Depois vou contar quais funções eu usei hoje. Essa. E aí você vai chegar no final do mês e você vê, pô, eu usei. Quando você vai ver, você usou 900 vezes a função soma e 2 vezes a função... função, sei lá, verdade, de estatística. Assim, e pensando no futuro, eu acho que para quem está começando hoje também, além de, claro, né, estudar Excel, estudar outras coisas, eu acho uma coisa que vai vir, ou está vindo cada vez mais, agora eu tenho Python, por exemplo, é a programação. Eu acho que, assim, é o novo inglês, digamos, né? É uma coisa que agora vem com Copilot, vem com inteligência artificial, programação. Eu acho que a gente sempre tem que trabalhar o mínimo possível. Você tem que trabalhar para automatizar suas tarefas. O cara ficar lá fazendo uma coisa repetitiva, isso tem que ser automatizado, da melhor forma que você puder. O cara que te contratou, ele não quer que você faça isso. Muito pelo contrário, ele quer que você faça rápido. Então a automação, de uma forma geral, né, falando em programação, ela te permite você ter velocidade e também você fazer certo. Porque se você é uma pessoa, um humano, digitando, logicamente ele vai errar. Vai errar. E você não pode culpar ele, porque é da natureza humana. Ele vai digitar errado, vai fazer alguma coisa errada, né? Falando de digitação, que é um exemplo. Mas vamos dizer, copia daqui, pega para lá, sei lá, faz... Ou seja, não estou falando só de Excel, mas qualquer coisa que você possa automatizar. Né? Pode automatizar com Power Query, pode automatizar de várias formas. Automatizar tudo que tu puder, né? A parte de programação ali, eu acho que pode ser cada vez mais necessária para as empresas, né? Hoje a gente já está falando de SQL, né? Então tem muitos analistas que não sabiam o que era, mas agora já está precisando. Daí você está trabalhando com Power Query, poxa, cara. E o SQL é fundamental, pois é. Então, a programação, o SQL, isso está cada vez mais, né? Vai que daqui a pouco o Python entra, de verdade. Entra assim, né? Para você poder programar. Nossa, isso abre uma miríade assim, de possibilidades dentro que você não tinha, né? Então, eu acho que isso era impensável há pouco tempo. E agora já tem. Então, aonde que vai parar? Não sei, né? Então o SQL, como tu disse, é uma coisa muito necessária hoje também, né? Então é outra coisa que é padrão, e eu acho ótimo, para todos os bancos de dados, basicamente é padrão. Tem outros, né? Tem uma diferença ou outra, né? Mas vamos dizer os bancos de dados mais comuns ali, Oracle, MySQL, Postgre, né? SQL Server, que eu amo. Então é muito prático, é muito fácil. Depois que você conhece basicamente você adapta pouca coisa para o outro, né? Então, isso também é uma coisa muito importante para as pessoas estarem estudando, principalmente para o pessoal de análise de dados, né? Tem uma sacada legal aí que você falou, porque assim, a gente está saindo de uma era que as pessoas elas faziam muito trabalho manual para entrar numa era de automatização muito grande, né? E aí a gente está falando também, inclusive, de inteligência artificial, né? Que vai ajudar a gente a fazer muita coisa. Então, assim, antigamente, pô, eu comecei a estudar programação há mais de 20 anos atrás, né? Pô, falar em cara que era um programador era uma coisa de... Existiam pouquíssimos programadores e o cara era praticamente um cara que fazia umas coisas, umas soluções mirabolantes, né? E existia, assim, era algo impensável de falar. A linguagem de programação em si, ela tá entrando cada vez mais, né? E as pessoas, eu acho que elas têm que entender que isso vai ser cada vez mais parte do cotidiano, né? Da mesma forma que a gente estava falando agora há pouco que o celular era algo que nem todo mundo tinha acesso, a internet era algo que nem todo mundo tinha acesso, e hoje ninguém praticamente vive sem, né? Assim, você parar para pensar que uma pessoa... É democrático, praticamente todo mundo tem. A linguagem de programação é a mesma coisa, né? Porque, pensa comigo, agora a gente está falando de uma linguagem de programação Python, que antes era acessível a pouquíssimas pessoas. Acessível fala até questão de conhecimento. Agora você vai colocar ela dentro de uma ferramenta como Excel, que vai popularizar, vai aproximar ainda mais. E popularizando, aguça a curiosidade das pessoas, né? Pô, deixa eu ver o que é isso aqui. Igual você falou, pô, às vezes você não sabe o que é, não tem conhecimento, por isso que você não usa. E quando você descobre, né, você ganha tempo, você ganha produtividade no final das contas. Né? Ele abre um universo para ti, né? Só pela função pai ali, você já abre um universo de coisas e possibilidades que você não tinha antes, né? Tem um monte de coisa ali, por exemplo, de uma forma, né, básica. Tem um monte de gráfico que você ganhou, uma forma simples, né? Se de uma hora para outra você ganhou um monte de gráficos dentro do Excel. Poxa, né? Funções, eu falei do regex, eu falei do solver. Tem muita coisa que veio do nada, assim, começou, pum, apareceu. E hoje em dia tem muita, falando de programação, como você vê que é uma coisa para o futuro, para as pessoas,
Tá cheio de escola de criança para programação. Eu estou falando de programar, eles falam, né? Roblox, sei lá, umas brinquedinhas, coisinhas assim, porque tem que trazer para o universo infantil, né? Eu comprei um livro para minha filha, de programação? Ela tem 2 anos, de programação. Não é bem um livro de programação, mas chama Engenharia da Computação para Bebês. Aí. E aí no livro, é muito legal esse livro, eu acho que eu já até mostrei nos meus stories lá no Instagram uma vez. Ele ensina lógica, tipo verdadeiro, falso, né? Tipo lógica simples, not, and. E aí é legal que ele tem uns botõezinhos. E aí, por exemplo, ele tem AND, né? Vai ensinar o operador AND. Aí tem um LED, e aí pra acender o LED você tem que apertar os 2 botões, entendeu? Aí, tipo, você quer ensinar o operador OR, aí você aperta um, ele acende, ou o outro, ele acende. E aí são coisas simples, assim, que vai trazendo pro dia a dia das crianças, e você vê, né? São iniciativas que a gente tá falando, pô, a gente tá introduzindo cada vez mais cedo essa molecada no universo, porque isso é natural pra eles. Algo que pra gente falar, pô, vou programar, vou digitar um código. Você tem gente da nossa geração que você fala, pô, fala em programação, pensa numa tela preta, né? Aquele negócio. E, cara, não, você aprender algoritmo, aprender lógica, né? Hoje em dia tem um monte de coisa low code, no code, né? Então, assim, mas a lógica tá lá. Se você não souber a lógica, né, você não vai aplicar. Não tem como o cara falar, cara, eu vou criar um aplicativo no Power Apps, só arrastando bloco, fazendo não sei o que, criando poucas funções ali. Se o cara não tiver a lógica, se o cara não pensar como um programador, entendeu? Então isso é o mínimo. Então acho que um conselho aqui até que a gente daria né? Aprenda programação. Olha para esse lado também, lógica é muito importante, né? E lógica é interessante porque não aprende na escola. Você aprende um pouco em matemática lá, problemas, beleza, matemáticos. Mas lógica, você não aprende. Lógica de programação, quando entra na faculdade de programação, qualquer uma, é a primeira cadeira. A primeira cadeira é lógica de programação. E ele começa com coisas simples. Faça uma receita de bolo. E daí você pensa, tem que fazer todos os passos da receita de bolo, né? E é praticamente errado, que você já começa assim, pega o ingrediente, e você não fala assim detalhadamente. Daí o cara fala, não, olha, tem que fazer tudo. Cara, tudo que tu falou, tu tem que falar tudinho. Tem um vídeo muito legal que eu vi, depois eu vou ver se eu encontro, se eu achar, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui pra galera. Que é um pai que fala que o filho, pede pro filho e a filha escreverem o processo ou o procedimento, né, descritivo de como que ele ia fazer para comer um pão com pasta de amendoim, alguma coisa. E aí o menino lá, pega a pasta de amendoim, abre, não sei o quê. E aí eles escrevem, chega pro pai, e o pai vai executando exatamente na mesma ordem. E nunca dá certo, porque ele fala, tipo, passa a pasta de amendoim, aí o negócio tá fechado. Aí ele coloca tipo, a faca dentro da pasta, aí ele pega a faca e coloca virado com o negócio pra cima, entendeu? E aí você começa a perceber que, cara, são coisas tão simples, né? Que se não forem desenvolvidas, você passa pra... Né? Na lógica de programação, nada é lógico, pra falar a verdade. Nada é óbvio, né? Nada é óbvio. Então, assim, você fala, pô, coloca a faca aqui, né? Aí você tem que falar, pô, é pra cima, é pra baixo, é pro lado, né? Porque na lógica ele vai seguir exatamente o comando que você dá, né? E é esse que eu acho que é o grande diferencial. É você pensar que nada é óbvio. Eu acho que isso vale, inclusive, pra gente que é educador, né? Sim. Pô, nada é óbvio. Por mais que a gente pense, cara, isso é óbvio. Não é óbvio que eu tenho que pegar esse copo e colocar aqui em cima. Mas é óbvio pra quem? E pra um computador, então, que não entende nada disso, né? Tem um professor que eu gostava muito, que ele era de análise de sistemas. E eu acho assim, quanto mais alta a patente do cara, no PhD, mais fácil o cara consegue te trazer para ti de forma simples explicar as coisas. Eu acho incrível isso, capacidade. Todos os professores PhD que eu tinham essa capacidade de ensinar de formas fáceis, coisas complexas às vezes. Então, o que ele falava, né? Ao longo da tua vida, você tem um monte de conhecimentos, né? Só que eles estão assim, espalhados, né? Como é que se cria um novo conhecimento? Ele não sai do zero. Você não consegue ensinar, por exemplo, álgebra para alguém do nada. Ele tem que ter matemática, tem que ter outras coisas, né? Então, como é que você tem que fazer para ensinar alguma coisa para alguém, né? O que ele falava. Você tem que achar um ponto na cabeça dele, alguma coisa na cabeça dele, que já exista, e daquele ponto você vai ligar com outra coisa, com outra coisa, com outra coisa, com outra coisa, e vai gerar um novo conhecimento. Então é assim que ele falava, né? Uma coisa que eu levo muito para minha vida, assim, de você começar aqui, né? Começa aqui, não importa. Mas tem gente que já sabe, né? Ok, mas vamos começar aqui. Daí ele vai até chegar no ponto que eu quero que ele chegue, né? Então eu entendo sempre dessa forma. Você tem que começar pelo mais baixo possível, né? O mais óbvio, como diz, possível, para depois você chegar até onde você quer. Não adianta querer chegar de uma forma complexa. Eu sou
bichão da goiaba. Eu já sei isso. Eu quero ensinar, eu não quero ensinar o básico aqui. Vamos aqui rápido aqui e tal. Não, tem que ter, a didática é isso. Eu acho que a capacidade do professor de ensinar, ela passa muito pela didática. Eu sempre gosto muito de pessoas assim, professores assim, que têm essa didática apurada. Eu tive professores também que eram gênios, mas a capacidade dele de ensinar era limitada. Cara, isso é interessante ver, porque assim, falando de lecionar, né, de ensinar, nem todo mundo, às vezes, tem pessoas que, igual você falou, tem pessoas que têm uma capacidade de execução e de fazer algo que pouquíssimas pessoas têm, mas não conseguem passar o conhecimento, né? Parece que tem algo ali que a pessoa tem que entender também para ensinar. Ensinar é meio que uma arte também, né? É uma arte, é um conhecimento que você tem que ter também, uma skill, né? Que fala. Também é uma skill, com certeza. Você conseguir passar o conhecimento, eu acho que também passa muito pela empatia. De você se colocar no lugar da pessoa que está lendo, que está vendo, que está estudando contigo. Né? Se colocar no lugar do outro, ver como a pessoa vai receber isso aqui. Né? A pessoa não sabe nada. Eu sempre parto do ponto, né? Zero. Então eu vou explicar uma função, por exemplo. Função filtro. Né? Então eu abro lá. Primeira coisa, né? Abro lá. O que é a função filtro? Boto o texto. Daí agora quais são os parâmetros? Agora vamos fazer um exemplo simples. E daí depois eu passo. Né? Isso também aprendi com o professor de matemática. Ele fazia o básico mais fácil. Daí chegava na prova, ele ele torava, mas aí tudo bem. É tipo aquele meme, né? Você, tipo assim, na aula, no exemplo, é um cubo de 2 lados. Na aula é um cubo de 3. Na prova é aquele, um 16 por 16, né? Aquele que joga no RPG lá. É tipo isso. Mas é isso mesmo. Cara, muito legal, assim, né? Fico muito feliz, assim, a gente debater. Acho que a gente conseguiu transmitir bastante coisa aí pra galera, né? Queria que você deixasse pro pessoal aí, eu sempre peço pra quem vem aqui, pros nossos convidados, deixar um recado, uma mensagem, uma inspiração, algo que você queira passar aí, né? Se quiser pode olhar ali no olho da galera, naquela câmera ali. E qual que seria o conselho do Marcos aí pra quem tá assistindo a gente? Perfeito. Bom, o conselho é continuem com Excel, continuem utilizando Excel assim no seu dia a dia, continuem se desafiando também, pesquisando novas maneiras de você utilizar o Excel, acompanhem aí professores, sites de YouTube, leiam artigos, quando você tiver uma dúvida, você vai lá e pesquisa, também lê as literaturas, assim como falou lá Ender, ali de você ler e saber que existe a função, isso é muito importante. Então só de você saber que existe já abre um caminho enorme, que nem eu falei de exemplos também, que a gente estava falando ali que eu não sabia fazer um PROC-V, né? Que eu não sabia uma tabela dinâmica, e olha só, né? São procedimentos e funções do Excel incríveis, e eu não sabia que existia, e eu fiz um programa para isso. Então, tenta fazer primeiro, se você achar que pode existir um caminho mais fácil, primeiro pesquisa. Pesquisa, agora tem o ChatGPT, então, às vezes, pesquisar na internet ficava mais difícil você saber se existe, né? Que às vezes você vai pesquisar no Google, depende de como você vai escrever. Agora, no ChatGPT, às vezes, ChatGPT, eu quero uma função para filtrar dados, alguma coisa assim. Escreve de algum jeito, às vezes ele vai te retornar e daí você já consegue pelo menos saber que existe, daí você vai lá, estuda e aprofunda, né? Então, sempre você está se desafiando, procurando maneiras mais inteligentes de você fazer. Outra coisa muito importante que eu gosto de falar para os meus alunos é você usar padronizações. Então, quando você vai fazer uma solução, né? Fazer isso de uma forma sempre padronizada, uma planilha para base, uma planilha para cálculos, uma planilha para relatório, sei lá o que você vai fazer para saída de dados, mas separe e organiza essas informações, usa tabelas, não faz tabela no horizontal, aquelas tabelas com aquelas datas para o lado, né? O famoso orçamento, né? Que a gente está cansado de ver nas empresas aí, orçamento que vai aumentando para a direita, né? Então, aprenda também os procedimentos. O Excel ele é muito útil, é sensacional. E você sabendo utilizá-lo bem, você vai ver como ele é rápido de você criar procedimentos, fazer soluções para os seus problemas. Tá? Então, aprender a trabalhar bem com o Excel e também sempre buscar soluções, buscar novos conhecimentos para que você possa fazer isso de uma maneira mais rápida. E também dá uma olhadinha agora na função pi, dá uma olhada, porque isso ali vai aumentar muito a capacidade também analítica, principalmente para quem trabalha com ciência de dados, para análise de dados ali, você vê que tem muitas possibilidades. Boa. Marcos, onde que o pessoal consegue encontrar aí o guia do Excel, você nas redes sociais para te seguir? Pode falar aí para a galera também que com certeza estão ansiosos aí para acompanhar seu trabalho também. Obrigado. Então, guia do Excel, nós temos o nosso blog, guiadoexcel.com.br. Você tem o nosso YouTube, também está o Guia do Excel Oficial.
Já estamos aí com 122 mil inscritos, eu fiquei muito feliz que a gente chegou ali. Ganhou plaquinha e tal, essas coisas. Mas principalmente a gente está alcançando cada vez mais pessoas, né? Então se inscreva, a gente tem todo terça e todo sábado, a gente tem novos vídeos, tá? E também tem a nossa loja, onde a gente tem soluções prontas, planilhas prontas. E daí tem ali também os cursos, treinamentos ali também. Boa. Obrigadão pela sua participação aqui, muito feliz. Muito E obrigado, a casa está sempre de portas abertas, volte quando quiser. Foi um grande prazer conversar contigo, Lainer. Valeu. Muito obrigado. Pessoal, para você que está assistindo a gente até agora aqui, ó, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, inscrever-se no canal. Se estiver ouvindo a gente no Spotify, ó, avalie aí nosso podcast com 5 estrelas para ajudar cada vez mais pessoas a acompanhar o nosso trabalho aqui. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Valeu e tchau, tchau.